Equação da energia. Vamos pelos conceitos iniciais. De acordo com o conceito pré-estabelecido pela equação da continuidade, podemos deduzir que, em um regime permanente, a massa de fluido que flui por uma seção de um tubo de corrente deve ser idêntica àquela que o abandona por outra seção qualquer. Ou seja, em um regime permanente, a massa de um fluido não se altera durante o fluxo. Mas o que é regime permanente? Então, regime permanente é aquele que as propriedades do fluido não são invariáveis em cada ponto no decorrer do tempo. Ou seja, ao analisarmos um único ponto do fluido, ele terá as mesmas propriedades durante todo o fluido. Mas então, o que esse regime permanente tem a ver com a equação? Bom, com base no fato de que a energia não pode ser criada nem destruída, é possível construir uma equação que permitirá fazer o balanço das energias da mesma forma como foi feito para as massas, por meio da equação da continuidade. Bom, a equação de Bernoulli. Então, a equação de Bernoulli é uma equação que faz um balanço de igualdade entre as energias de um fluido em seu fluxo. De maneira geral, podemos enumerar três tipos de energia em um fluido. São elas: energia potencial. A energia potencial se dá devido à posição no campo da gravidade em relação ao plano horizontal de referência. Essa energia é medida pelo potencial de realização do trabalho do sistema. Bom, como podemos analisar na figurinha ao lado. Energia cinética. A energia cinética é relacionada com a movimentação do fluido, ou seja, com sua velocidade. A energia de pressão. A energia de pressão corresponde ao trabalho potencial das forças de pressão que atuam no escoamento do fluido. São essas três formas de energia mecânica citadas anteriormente que vamos considerar no escoamento do fluido, e vamos utilizar as seguintes hipóteses para que essa equação de Bernoulli possa ser vista como equação de energia. Primeiro, o fluido ele é ideal, ou seja, o escoamento não tem atrito. Segundo, não existe máquinas no trecho. Terceiro, e não há troca de calor com o meio. Quarto, as propriedades são uniformes na seção de escoamento. Quinto, o fluido é incompressível. Sexto, e o escoamento ocorre em regime permanente. Observem que as três primeiras hipóteses, elas são bastante importantes por considerarmos essa equação como sendo a equação de energia. Quando se fala que o fluido é ideal, implica dizer que é inexistente o atrito e, portanto, não há dissipação de energia na forma de calor quando o fluido escoa. Não temos máquina no trecho, portanto, não há indução ou retirada de energia, e não há calor sendo adicionado ou retirado. Vale lembrar, se o fluido é incompressível, não existe variação de calor, ou seja, não existe alteração no formato da massa, não existe expansão e nem contração no fluido. Vamos analisar agora o nosso sistema. É um tubo por onde escoa um fluido. Demarcamos duas seções, a seção de escoamento 1 e a seção de escoamento 2. Vamos observar essa região entre as seções. Quando o fluido escoa através dessas duas seções, eu tenho uma quantidade de fluido que escoa para dentro dessa região, adicionando uma certa quantidade de energia para essa área. E, ao mesmo tempo, uma certa quantidade de fluido escoa para fora da região, removendo uma quantidade de energia. Então, vamos observar as variáveis de nosso sistema. Teremos as alturas em relação a um ponto qualquer, dadas por Z1 e Z2. As velocidades de escoamento desses dois fluidos, dadas por V1 e V2, e suas pressões, dadas por P1 e P2. Então, temos as variáveis tal qual para as duas seções. A quantidade de energia que foi adicionada pela quantidade de fluido na seção 1, ela é dada por energia potencial mais energia cinética mais energia de pressão igual a ΔE1. A quantidade de energia que foi retirada do sistema através da seção 2 também é igual à energia potencial mais a energia cinética mais a energia de pressão, que é igual a ΔE2. As hipóteses 1, 2 e 3 me afirmam que não existe variação de energia ao longo do escoamento, porque não há atrito, não tem troca de calor e não tem máquina no escoamento. Então, eu tenho que igualar ΔE1 a ΔE2, e assim fico com essa expressão.
Então vamos substituir esse ΔV usando a definição de massa específica. M sobre V é igual a massa específica, então V será igual a M sobre massa específica. Logo, o ΔV será o ΔM sobre a massa específica. Quando substituo o ΔV na expressão, ele ficará assim: ΔV é igual a ΔM sobre ρ. Substituímos e agora utilizamos a hipótese de fluido incompressível para dizer que a massa é a mesma em todo o percurso, ao longo de todo o escoamento. Então, não existe variação de massa entre 1 e 2. E a hipótese de regime permanente diz que não há variação das propriedades do fluido no escoamento. Então, ΔM vai ser constante pelo fato do escoamento ser permanente. Então, podemos eliminar a variação de massa. Então, a equação ficará desse jeito. E essa já é a equação de Bernoulli vista como uma equação de energia. Temos a energia potencial, mais a energia cinética, mais a energia de pressão. Outra forma de representarmos essa equação é dividir todos os termos pela aceleração da gravidade, e eu vou ficar com ela desse jeito. Como ρ vezes g é igual a gama, o peso específico do fluido, temos essas duas equações da energia de Bernoulli. Vimos que essa equação ela é uma constante, pois a energia não varia ao longo do escoamento. Então, quando se soma essas três equações, eu tenho uma constante que se chama constante de Bernoulli. Observe que quando usamos essa segunda equação, temos que a energia potencial é dada por Z, que utiliza a medição em unidade de comprimento. Isso significa que quando dividimos a energia pelo próprio peso do fluido, sobra apenas a variável de comprimento. Então temos cada um desses termos dado em unidade de comprimento, e podemos entender isso como uma quantidade de energia dividida pelo peso do fluido. E tudo isso é energia mecânica dividida pelo peso do fluido, portanto será dado por uma unidade de comprimento. Quando divido P sobre gama, eu tenho uma unidade de comprimento, e chamamos isso de carga de pressão. Na equação de Bernoulli, vimos que há uma carga de pressão, e ela vai ser dada em unidade de comprimento e representa a pressão dividida pelo peso do fluido. Teremos o mesmo para a energia potencial, dada pela altura, e vamos chamar de carga potencial, porque a energia potencial por unidade de peso do fluido será dada em unidade de comprimento. E o mesmo com a energia cinética, por peso do fluido será chamada de carga de velocidade ou carga de cinética. Por fim, a soma de todas essas cargas de energia será representada por H maiúsculo, que será chamado de carga total do fluido, sendo H uma constante, e assim fica representado a equação de Bernoulli. Este trabalho foi realizado para cumprir a primeira atividade construtiva da avaliação 2 de hidráulica aplicada, ministrada pelo professor Leandro Cavalcante, sendo realizada pelos alunos Vitor Augusto e Sálvio Rodrigo. Agradecemos por sua presença até aqui.